Olá, muito bem-vindo. Eu me chamo Lilian Barros. Esse canal é Entre o Prato e a Vida, que a gente fala sobre reflexão sobre a vida e também aqui nós vamos falar hoje sobre o que acontece quando eu não desisto. Essa foi uma reflexão que eu tive. Tá bom. Foi uma reflexão que eu tive hoje mais cedo. Porque a gente tá no finalzinho do ano, falta aí 8 dias para terminar o ano, no momento que eu tô gravando esse vídeo. E às vezes fica a pergunta, o que eu vou fazer no ano que vem? O que eu vou fazer? O que aconteceu com essa vida? Fica bem aquela lembrança do ano. E agora? Eu vou querer repetir a mesma coisa ano que vem de novo? Como que vai ser? Então, eu me fiz a pergunta, o que acontece se eu não desistir dos projetos meus de vida? É por isso que eu tô gravando esse vídeo. Porque a semana passada, na semana retrasada, eu não trouxe vídeo aqui para esse canal. Eu simplesmente não fiz nada. Mas aí eu pensei, e se eu não desistir, o que acontece? Se esses outros vídeos que eu fiz nesse canal, então o que acontece? Os outros vídeos que eu fiz nesse canal, eles me permitiram aí tá. Algumas pessoas falaram que estava ajudando nelas e se inscreveram no canal. Inclusive, se inscreva no canal. Deixe seu gostei, caso o que eu vou falar aqui tá gostando, né? Você está acrescentando algo na sua vida. E coloque um comentário gentil aí embaixo para que eu possa saber o que você está achando dos vídeos, ok? E compartilha também, com certeza, bora criar essa corrente do bem. Compartilha com um amigo, com uma pessoa que queira aí tá precisando ouvir essa mensagem. Talvez ela esteja aí perdida, igual eu estava, e você talvez esteja, por estar vendo esse vídeo, e essa pessoa vai ajudar ela, beleza? Então, tá. Continuando. Depois da salada de frutas, não foram com todas as frutas que a gente vai. Então aqui eu dou meio que uma refletida com as comidas que eu tô comendo. Faz todo sentido, né? A analogia. Não usei todas as frutas. Eu usei aqui mamão, banana, pêssego, ameixa, maçã, etc. Porém, eu tentei fazer. Quer dizer, eu fiz. Eu não tentei, eu fiz. Tá gostosa, tá bem gostosa a minha salada de fruta. Naturalzinha, do jeito que eu gosto. Só que existem mais frutas? Sim. Só que é como que a gente está fazendo na nossa vida. A gente tem todos os materiais? A gente tem tudo? Não, porque a gente não começa pronto. A gente, no processo, a gente vai se aperfeiçoando. Então, agora aqui, para mim, já tô mais legal, desde que eu comecei, para falar com uma câmera, normalmente, no meu quarto, sozinho. Eu não estou sozinha, desde estar comigo, eu estou falando com essa câmera. Então, é tudo um processo. Mas o que acontece se a gente não desistir desse processo? Se a gente desistir, ok, vai acontecer o quê na sua vida? Porque eu parei em alguns projetos meus. Eu comecei, eu não tenho só esse canal. Eu tenho outros canais também. E também, talvez você nunca vai conhecer os outros canais, ou vá, não sei. Mas o que acontece? Um desses canais eu já comecei há 3 anos. Se eu não tivesse parado, esse ano eu não postei quase nada nesse. Se eu postei ali 5 vídeos, foi muito. De resto, eu não postei mais. Então, se eu tivesse me empenhado, eu certamente já tinha deslanchado. Mas o canal está crescendo, mesmo sem estar postando vídeo. Porém, eu já estaria bem mais na frente, olhando para trás, relembrando esse ano. Mas eu não fiz isso. Em 2026, eu não quero fazer isso novamente. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui para esse canal e os outros canais eu também vou trabalhar. E o que você tem desistido na sua vida? Fica essa reflexão para você também. Quais são os projetos, seus sonhos que você quer fazer? Todo mundo acha que você é doida. Se eu gravar vídeo aqui, as pessoas assim, vai trabalhar, né, filha? Eu trabalho, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é só isso que eu faço da vida. Mas pensa assim, o que você vai fazer da sua vida? Né? O que você vai fazer da sua vida? Aí as pessoas falam diversas coisas. Só que é o seu sonho, é aquilo que você gosta de fazer, entende? Você é comunicativo, igual eu, você quer falar. Eu não era, né? Mas Deus me fez assim agora. Então, o que você quer ser? O que está te impedindo de ser? Insiste. O que isso pode acontecer se der certo? O errado você já tem. O errado você já tem. O não você já tem. Vai atrás do sim.
Esse é o vídeo de hoje, porque é o que eu vou fazer para 2026, hein? Tá público isso daqui, tá público. Eu vou fazer, eu vou continuar, eu vou persistir, ó. A minha listinha. Essa semana eu dou aula para jovens na minha igreja e a gente estava ensinando o Going To para eles. E aí é outra coisa totalmente diferente. É sobre uma parte da gramática do inglês que é sobre o futuro. E eu pedi para eles fazerem a lista daquilo que eles gostariam como objetivo. Eu também fiz essa lista. E aqui eu vou deixar a minha lista, só que em português, tá? Eu vou continuar com meus canais no YouTube em 2026. Eu não vou desistir. Eu vou provar esse desafio. Quer esse desafio? Bora esse desafio. O desafio é o que vai acontecer se eu não desistir. Se eu não desistir do meu canal Entre o Prato e a Vida, se eu não desistir dos meus outros projetos de vida, se eu não desistir. Tem uma coisa que eu desisti, que não foi nesse ano, não. Foi ano passado, que foi tocar violão. Ano passado, nem sei quando, mas eu fazia curso e tal, desisti. Em 2026, mesmo sem saber, eu vou aprender a tocar violão. Vou aprender, mas não vou fazer isso por mim. Eu vou fazer isso para ajudar outras pessoas. E se der certo? Olha só, e se der certo? Entende? Então, pode ser que lá na frente eu ajude uma pessoa a tocar violão que ela goste, né? Talvez não seja o que eu gosto, mas vai ajudar, né? Porque um dia o meu violão foi um sonho, quando eu tinha 15 anos. Minha mãe me deu de presente. Então, um dia eu quis aquilo, eu tive. Mas como a gente não valoriza o que a gente tem, quando é só que a gente perde. Então, o tempo que eu perdi, me desafio. Em 2026, eu vou tocar violão. E o que mais? Eu vou deixar aqui em público, já aproveitando, né? O meu canal. Ah, tem inclusive essa caneta. Quando eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo, tava procurando a caneta. Aí eu fui ali, dei uma olhada, não vi. Aí eu voltei. Só que aí eu persisti de novo. Não, eu vou de novo para eu ver. Quando eu fui ver, essa caneta estava embaixo do livro. Ou seja, se eu tivesse desistido. Se eu tivesse desistido de fazer salada de fruta, eu não estaria comendo ela agora. Então, não estaria adocicando minha boca. Então, em 2025, o que você desistiu em 2025? Esse vídeo é uma inspiração de uma página que eu amo muito, que é a FJU. E em 2026 eu decidi não desistir dos meus sonhos. Quais são os seus sonhos mais loucos? Que você tá, talvez uma frase, olha, vou deixar essa frase aqui. Eu ouvi essa frase, acho que foi hoje ou foi ontem, um testemunho. Que a mulher falou assim, que ela ouviu a seguinte frase, que se você não está realizando os seus sonhos, você está realizando os sonhos dos outros. Muito forte essa frase. Por quê? Porque fica aquela reflexão, ok, chegamos mais ao fim de um ano, mas e a minha vida? Como é que foi? Eu realizei meus sonhos? Não. Eu só realizei os sonhos dos outros. Ou não realizou os sonhos de ninguém. Tá perdido na vida. Então, assim, não vamos desistir, beleza? Vamos insistir. E aí eu vi essa frase que me chamou muita atenção. E realmente, de fato, é isso. Sabe? A gente vai começar sem preparo, sem estar pronto, sem aplausos, sem elogios. A gente vai começar inseguro, incerto, de nada. Essa é a vida do empreendedor. Mas é assim a frase, ó. Quando você foca no que falta, fica parado. Quando valoriza o que tem, começa a enxergar oportunidades. E eu também pensei muito com essa frase aqui que eu vi. Porque no Instagram tem uma página que eu salvo coisas, ação. São as frases que despertam ação e eu sei que um dia eu ia precisar delas. Então tem aqui, ó, o Walt Disney. Mas se não der certo, o Walt Disney foi rejeitado 302 vezes. Mas eu estou muito velho
Coronel Sanders começou com 62 anos. Mas eu não sou boa o suficiente. Oprah Winfrey já foi demitida na televisão. Mas eu não tenho dinheiro. Phil Knight começou com $40, né, a Nike. Mas eu não tenho um lugar para começar. Steve Jobs começou a época na garagem. Mas eu sou muito jovem. Mark Zuckerberg tinha 19 anos quando fez o Facebook. Mas as pessoas não acreditam em mim. Michael Jordan foi cortado do time na escola. Mas eu não tenho perspectiva de vida. Robert Downey Jr. saiu de ex-presidiário astro de Hollywood. Enfim. Muitas motivações. Por fim, eu vi essa imagem aqui, ó. Constância. O que é constância? Os potinhos ali. Os copinhos. Os que pensam, né? As pessoas pensam. Todo dia eu vou estar bem. O que realmente é? Às vezes um pouco, um dia você faz alguma coisa, um dia você grava um vídeo, outro dia você grava 3 vídeos. Ou um dia você aprende violão, no outro dia você aprende inglês. Enfim, mas você não desiste. Toda semana você insiste em fazer aquilo dar certo na sua vida. Porque, pensa comigo, e se você não desistir disso daí? Talvez não de um projeto, talvez não de um sonho, mas talvez de uma pessoa. Se você não desistir dessa pessoa, ou talvez essa pessoa não seja você que está me insistindo. Se você não desistir da sua vida, porque talvez você esteja me olhando, você esteja com uma dor aí, um vazio dentro da sua alma, um vazio muito grande. Aqui você pode ter visto que foi uma motivacional esse vídeo. Muito legal bater a gente pra cima. Mas a maior motivação não tá em frases, mas sim na palavra de Deus. E eu repito e vou repetir de novo nesse canal, porque essa é a minha fé. E assim, por mais que não seja a sua fé, tá tudo bem. Eu só te peço uma coisa, não desista da sua vida. Por quê? Porque a morte não vai te matar, né? Caso assim a pessoa pensar em tirar a própria vida, desistir de si mesma. Isso não vai acabar com a sua dor. Que aí dentro de você há uma alma, entende? Há uma alma, a gente sente as coisas. E essa dor não vai passar. O que você faz de automutilar também não vai, entende? Eu sei disso porque há muitos jovens que sofrem com isso na igreja. Eu já passei por coisas assim, como crise de ansiedade, mas eu venci. Mas eu não venci por conta disso. Óbvio, né? Senão estaria aqui. Nem nada disso. Graças a Deus. Porque o Senhor Jesus teve misericórdia da minha alma. Então, o que acontece? Eu não desisti da minha vida. Eu insisti. E isso foi por meio de ouvir a voz de Deus. E pode ser que esse vídeo que chegou até você e você está ouvindo até agora, que é muito assim, poucas pessoas certamente que devem permanecer até o final, se você está aqui ouvindo-me, é porque Deus tem um plano na sua vida, certo? Então, assim, em 2026, em 2025, nessa virada, não desista da sua vida, tá? Mas permaneça crendo, porque eu sei que é difícil. Eu compreendo a sua dor, mas não é o fim, ok? O ano 2025 chegou ao fim, mas não é um fim para você também. Você pode ir além, se você não desistir. Se você desistir, acabou tudo, né? Mas se você persistir, ainda há tempo. Ainda há chance de você fazer diferente no próximo ano, entende? Há tempo de você ir além, há tempo de você fazer mais. E essa dor, somente o Senhor Jesus. Não é um papo de religião nem de religiosidade aqui, mas é um papo de alma, né? E não são coisas e nem pessoas, como eu já disse nesse vídeo que vai aparecer aqui no final do vídeo, que vai preencher essa dor, tá? Então, assim, um conselho de amiga, não desista nem de você,
nem da sua amiga, do seu vizinho, não desista daquela pessoa que você gosta, mas cuidado também, tá? Não desista de projetos, não desista. Porque o moral desse vídeo é o que acontece quando eu não desisto. Então, se você desistir, você não vai saber o que acontece se você não desistir. Então, fica essa mensagem para você, tá? Então, é isso por hoje. E nos vemos aí no próximo vídeo. Tchauzinho, vou continuar comendo aqui a minha saladinha.